aí sobre alinhamento. No Object Mode e no Edit Mode, o alinhamento é diferente. Por exemplo, no Object Mode, como cada objeto tem o seu ponto origem como referência, a gente tem um comando de align objects. Curiosidade, ele fica Object Transform Align Object. Aí, aqui nesse menu lateral da letra T, a gente consegue definir o eixo que vai alinhar. Se vai ser no eixo Y, se vai ser no eixo X. Olhando aqui de frente, está alinhado tudo no eixo X, ó, a câmera aqui, ó. Se vai ser no eixo Y, está desalinhado no eixo X, mas está alinhado no eixo Y. Se vai ser no eixo Z, todo mundo alinhado no eixo Z. Mas isso só vale para o modo objeto. Para o modo edição, vocês podem ver que a gente não tem um comando de align para mesh. Tem um comando de align para camera aqui, mas não tem nada de align para mesh. No modo edição, a gente tem que alinhar faces usando o método do scale 0. O que quer dizer esse método? Eu seleciono as faces que estão desalinhadas, que eu quero alinhar, e aí eu vou fazer uma alteração de scale. Só que, por exemplo, eu quero alinhar na direção azul, direção Z. Então, scale Z, né? Quanto mais longe eu vou com o mouse, mais eu vou acentuar esse desnível. Logo, quanto mais perto eu vou com o mouse, esse desnível tende a zero. Se de fato eu digitar, né, SZ0, esse é o comando do scale 0. No eixo Z, no caso, né? Se as paredes estivessem desalinhadas no eixo X, eu venho um SX0. Agora elas estão alinhadas. Só atentar uma coisa para esse método do scale 0, que ele não garante o nível em que as minhas faces vão ser niveladas. Elas vão ser niveladas num nível médio entre elas. Por exemplo, o scale Z0. Ele vai fazer uma média entre as faces e elas vão estabilizar ali. Se eu quiser, por exemplo, definir que essa face é uma referência correta e todas as outras devem se alinhar ao nível dela, e aí eu vou usar o cursor como pivô da transformação. A gente tem que usar o Snap Cursor to Selected, ou seja, selecionei uma face de referência e botei o meu cursor nela, e aí eu vou usar o cursor como pivô da transformação. Então eu vou repetir o procedimento, que vai ser o Scale Z0, só que a diferença agora é que eu botei o meu cursor no nível e botei o meu pivô da transformação ao redor do cursor. Isso faz, né, que ó, quando o meu pivô está normal, eu aumento em torno do perímetro dela. Com o pivô da transformação em torno do cursor, a transformação se dá em torno desse ponto. A rotação, por exemplo, vai se dar em torno desse ponto. E isso significa que no eixo Z, o meu Scale 0, Scale 0 vai convergir para esse ponto. Agora sim eu tenho nível. Eu tenho controle sobre o nível que eu quero. Por exemplo, aqui é um chão, né? Eu quero que esse seja o nível. Então eu vou botar o meu cursor nesse plano de referência. Troquei o meu pivô point para 3D Cursor. E daí agora eu vou selecionar as minhas faces. E vou dar um Scale Z0. Agora sim ela entrou certinho ali no chão. Estava dizendo isso porque a gente vai poder usar isso para fazer os UV Unwraps também. Mas eu quero mostrar um alinhamento de várias faces ao mesmo tempo. A gente tem que primeiro averiguar se a textura está saindo de lado. Às vezes a parede, uma saiu de lado, outra saiu de pé. É uma questão de girar o UV 90 graus, né? A partir do momento que você tiver segurança que os 90 graus estão resolvidos, vou mostrar como alinhar todas as paredes ao mesmo tempo. A gente pode usar esse mesmo método do Scale 0, Todos os vértices superiores direito, eu vou fazer um Scale X0, Scale Y0. Todos esses vértices aqui, Scale X0, Scale Y0. Percebendo? Scale X0, Scale Y0. Eu estou fazendo todos os pontos coincidirem no mesmo lugar, que eu estou fazendo Scale Y0, Scale X0. Agora todos os pontos estão coincididos no mesmo lugar, só que eles ainda estão desalinhados. O que eu faço? Scale Z0, Scale Y0, aqui Scale Y0, estão alinhados. Falta esse com esse alinhar Scale X0.
e esse com esse alinhar scale x0. Aí fica mais fácil, né, de todas as faces ao mesmo tempo a gente consegue. Estou mostrando mais o método do scale 0, mas você vai encontrar variações disso para resolver problema de paredes com porta, paredes com janela. Mas a fita é essa. Às vezes uma dica também é a face, aqui vai ter uma janela, uma porta. Antes de fazer a porta, é uma sugestão, mas você faz experimentos aí, faz suas próprias experiências. Antes de abrir a porta, eu já faço o V-Unwrap dela. E aí quando eu abrir a porta, quando eu abrir uma porta, eu vou usar o método do inset para abrir uma porta aqui, ó. Inset. Meio feio, né? Porque tá todo desalinhado, o inset está propagando o desalinhamento, esse desnível aqui. Deletei as faces só para a gente perceber que o UV manteve, né? O mapeamento, no caso eu tinha feito errado, tinha feito de lado, deveria ter feito assim antes. Mas foi mais fácil, talvez, porque ele simplesmente cavou a porta no mapa UV. Aqui, se eu tivesse querido usar o reset, por exemplo, essa face foi mapeada como reset, essa face foi mapeada como reset, essa face foi mapeada como reset. Então, se eu fizer o unwrap normal aqui, também não é tão difícil. Bom, espero que não tenha sido muito confuso.